Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje eu resolvi trazer uma questão da prova da FURB, aquela prova polêmica de 2026 que aconteceu para a seleção de professores para o estado de Santa Catarina. Prova polêmica com muitas questões anuladas, e essa inclusive é uma questão que foi anulada pela FURB porque faltavam dados, tá? Mas por que, Rafael, tu vai trazer essa questão que faltava dados, Rafael, para resolver? Por que tu quer fazer isso? Pelo seguinte, porque ela é um tipo de questão clássica que cai não só na banca da FURB, como em outras bancas também, né? É uma questão de pilhas. Algo bem simplesinho, uma estrutura muito parecida que você vai ver em muitas provas, né, de questão. E é bom para a gente revisar, para a gente refrescar a memória e estudar um pouquinho como se resolve esse tipo de questão, beleza? Então por isso que eu resolvi trazer essa questão, mesmo ela tendo sido anulada, tá? E ela foi anulada porque faltavam dados para tu conseguir resolver, e você vai entender quando a gente chegar nessa etapa de resolução, beleza? Vamos lá então, questão número 33 do edital número 793 de 2026, tá? Para a Secretaria do Estado de Santa Catarina, banca FURB, tá? Banca chata, xarope. Vamos lá, vamos em frente. Uma pilha eletroquímica é montada utilizando eletrodos metálicos de alumínio e ferro imersos em soluções aquosas contendo seus respectivos íons. São fornecidos os potenciais padrão de redução. Então tá lá, semi-reações e a diferença de potencial, tá? Do alumínio e a do ferro. Quando você bate o olho, já identifica que são semi-reações de redução. Por quê? Porque os elétrons estão do lado dos reagentes, tá? Então tá ali do lado dos reagentes os elétrons, semi-reação de redução. Belezinha, já identificamos isso. Considerando condições padrão, rendimento de 100% e que 21,6 gramas de alumínio metálico sejam completamente consumidos, né? A massa de ferro que é depositada e a DDP da pilha são, respectivamente, temos 5 alternativas aqui, não vou ler elas, vamos pular e vamos para frente e vamos começar a resolver esse exercício aqui, beleza? Então eu tenho aqui duas semi-reações ferro-alumínio. Primeira coisa que eu preciso ver, tenho elas, ver quem tem o maior potencial de redução. Afinal de contas, estou comparando duas semi-reações de redução. Quem tem o maior potencial de redução entre essas duas reações aqui? O alumínio ou o ferro? Menos 0,44 é maior do que menos 1,66. Concorda? Espero que sim. Se você não concorda, eu fiz o seguinte, ou se você ficou na dúvida, né, que o menos 0,44 é maior do que o menos 1,66, fiz ali a reta real, tá? A reta real, tô com o número 0 ali, não é bem no meio, né? O número 0 está deslocado um pouquinho para o lado. Aí tem o menos infinito para um lado ou o mais infinito para o outro lado. Tá vendo que o menos 1,66 está mais distante do zero do que o menos 0,44? Sim, porque o menos 0,44 está mais próximo do zero, ou seja, ele não é um número maior. Algumas pessoas às vezes se confundem nesse momento de resolver, de fazer essa interpretação, porque elas olham para o valor em módulo, ou seja, para o valor como se ele fosse um valor positivo. O 1,66, sim, ele é maior do que 0,44, mas eu não estou falando de 1,66, eu estou falando de menos 1,66. Então esse valor é menor. É como se você devesse R$1,66. Quem deve 44 menos 0,44 reais deve menos. Entendeu? Espero que tenha ficado claro. Vamos adiante. O ferro ele tem um maior potencial de redução. O que acontece? Ele vai reduzir. Quem tem maior potencial de redução, reduz. Quem tem menor potencial de redução vai fazer o quê? Vai fazer a semi-reação contrária, obrigatoriamente. Então o alumínio, obrigatoriamente, vai ter que oxidar. Como que eu faço então isso, Rafael? Eu vou pegar aquela semi-reação do alumínio e eu vou inverter ela. Quando eu fizer a semi-reação do alumínio ao inverso, eu tenho uma semi-reação de oxidação. Quando eu inverto a semi-reação do alumínio, eu obrigatoriamente preciso inverter o sinal da DDP também. Só o sinal, beleza? Então a semi-reação do alumínio eu inverto a semi-reação e inverto o sinal também da DDP, e a do ferro eu mantenho a semi-reação. Assim eu vou ter um par redox, uma espécie oxidando, uma espécie reduzindo. Tranquilo, né? Tá ali então já
Semi-reação do alumínio, agora eu tenho alumínio metálico, alumínio 0, formando alumínio 3+, liberando mais 3 elétrons. E a DDP, perceba que agora é mais 1,66 volt. E o ferro a gente manteve, né? Ou seja, é ferro 2+, reagindo com mais 2 elétrons, formando ferro metálico. DDP, menos 0,44, semi-reação de redução. Uma oxidação, outra redução. Tranquilinho? Percebe um detalhe aqui antes da gente encontrar a reação global? O que é a reação global? É a soma das duas semi-reações, uma de oxidação e uma de redução. Para encontrar essa DDP global, percebe o seguinte, que está lá na semi-reação do alumínio saindo 3 elétrons e na do ferro está entrando 2 elétrons, não tem como uma espécie dar mais elétrons e outra receber menos. A gente está com as equações aqui desbalanceadas, tá? Então a gente vai precisar fazer o quê? Um balanceamento dessas semi-reações, tá? Então, vamos fazer o balanceamento de que forma? A semi-reação do alumínio vou multiplicar ali por 2 e a do ferro vou multiplicar por 3. Tá? Isso a gente pode estar fazendo também depois que encontrar a reação global, também é possível. Mas eu vou fazer antes porque acho que fica um pouquinho mais fácil. Tá? Então a semi-reação do alumínio eu multiplico por 2, porque eu tenho o número 2 ali no do ferro, fica mais fácil você inverter, né? Tenho 2 elétrons no ferro, eu multiplico a de cima por 2. Tenho 3 elétrons lá do alumínio, eu multiplico a semi-reação de baixo por 3. Fica mais fácil quando a gente faz desse jeito aqui, essa forma, né, de fazer balanceamento. Então você vai ter uma semi-reação do alumínio que vai ser 2 vezes o alumínio metálico, mais 2 alumínio 3+, mais 2 vezes 3 elétrons, 6 elétrons saindo do alumínio, e a do ferro, 3 ferro 2+, mais 3 vezes 2 elétrons vai dar 6 elétrons reagindo com o ferro, formando 3 elétrons de ferro. Belezinha? Só vai somar agora essas duas semi-reações, mas um detalhe muito importante. Tá? Quando você vai fazer balanceamento de reações de oxirredução, você faz as multiplicações ali como tem que fazer, para fazer a soma da semi-reação, mas não pode, em hipótese alguma, multiplicar a diferença de potencial da semi-reação. Foi claro? Não multiplique em hipótese alguma a diferença de potencial, apenas as semi-reações. Você só tem que ajustar os coeficientes estequiométricos ali das semi-reações para você poder fazer a soma, tá? A DDP jamais, ela continua sendo o mesmo valor. Belezinha? Passei o traço ali, fiz o quê? Somei. E eu fico com a reação global da seguinte forma. 3 ferro 2+, mais 2 alumínio, formando 2 alumínio 3+, mais 3 ferro. E qual é a DDP? É a soma. É 1,66 volt mais menos 0,44. Ou seja, a DDP, a diferença de potencial dessa pilha é 1,22 volt. Lembrando que pilha sempre tem uma DDP positiva. Nunca, jamais uma pilha vai dar uma DDP negativa. Tranquilo? Porque pilha é espontânea, reação espontânea. Eletrólise não é espontânea. Eletrólise sempre é DDP negativa, enquanto que na pilha, DDP sempre positiva. Tranquilo? Já encontrei a reação global, já encontrei a diferença de potencial ali. Com isso, a gente consegue fazer o quê? Vai lá nas alternativas, já consegue riscar algumas delas, né? Eu já sei que a DDP vai ter que dar 1,22, então a gente vai riscar a alternativa B e a alternativa C, que a DDP deu 2,10. Clássico, o de sempre, você vai ficar sempre entre 3 alternativas, né? Isso é um clássico das provas, né? De concurso. Então, tu ficou entre a letra A letra C e a letra D, porque agora você vai ter que fazer cálculo estequiométrico, e aqui que a galera travou na prova. Por quê? Porque vem esse um momento de desabafo, porque quando eu vi essa prova, eu me irritei. Eu não cheguei a fazer essa prova, tá? Mas eu fiz em casa, né? Mas eu me irritei num nível, pelo seguinte, alerta de reclamação, porque não há possibilidade da criatura conseguir fazer cálculo estequiométrico se ele não sabe a massa molar dos elementos. E a FURB, ela achou legal, cobrado as pessoas
como se fosse senso comum, assim, ah não, você tem que saber a massa do elemento tal, você tem que saber a massa do... Porra, tem tabela, cara, tabela é para isso, disponibiliza uma tabela periódica e cobra com que a pessoa saiba fazer o cálculo, cobre que aquela pessoa saiba fazer o procedimento, a interpretação, não decoreba de constante, porque massa é constante, porra, pega na tabela, sabe? A FURB, ela faz umas coisas assim, que é irritante olhar para a prova, é irritante, incomoda, me incomoda, tá? Olhando para isso me deixa chateado, porque o que eu vou dizer assim, você está estudando para a prova da FURB, olha, decora a tabela periódica, meu querido, porque a FURB vai te cobrar dado que está na tabela periódica que tu não vai saber, sabe? Então, me incomoda, tá? É chato, é desagradável, e eu acho, se eu não me engano, foi esse o motivo aqui que acabaram anulando essa questão, porque eles não deram essas informações e sem isso você não consegue terminar essa prova, né? De resolver esse exercício. Você encontra a diferença de potencial, fica entre 3 alternativas, e o restante, meu amigo, se tu lembra a massa do ferro, lembra a massa molar do alumínio, tu resolve. Eu não lembro, tá? Desculpa, não lembro. Então, vai. Chega, Rafael, chega de reclamar, vamos em frente, resolve aí pra mim o resto. Beleza, vamos lá então. Terceira etapa, né? Agora é a hora de nós fazer um cálculo estequiométrico. Então a gente está ali com a reação global, já sabe a DDP a gente pode deixar de lado, por enquanto não vai usar, tá? Então, o que tu deveria saber de acordo com a FURB, né? Que a massa molar do ferro tem em torno de 55,85 gramas por mol e a do alumínio tem 26,98 gramas por mol, né? Arredondando ali para facilitar a vida na hora do cálculo, né? Ferro a gente vai calcular como sendo 56 gramas por mol e o alumínio como 27 gramas por mol. Um arredondamentozinho mais para facilitar um pouco a vida, beleza? Vamos em frente, então. Vamos fazer o seguinte, o cálculo estequiométrico. Qual é o cálculo estequiométrico que eu preciso fazer aqui? Eu tenho 2 mols de alumínio nos reagentes e esses 2 mols de alumínio, ele forma 3 mols de ferro metálico do outro lado, né, lá nos produtos. Então essa é a relação estequiométrica. 2 mols de alumínio formam 3 mols de ferro, certo? Essa é a relação estequiométrica. Mas eu não vou trabalhar em mol, eu já vou trabalhar em massa, já vou converter os mols de alumínio para massa, porque o exercício nos deu em massa, né, o cálculo. Então eu tenho 2 mols, vezes 27, que é a massa molar do alumínio. Então 2 vezes 27. E aí lá do outro lado, na nossa relação estequiométrica, eu tenho 3 mols de ferro e a massa molar do ferro é 56. Então 2 vezes 27 e do outro lado aqui eu tenho 3 vezes 56. Beleza? Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar aqui 2 vezes 27, 54 gramas, ou seja, 2 mols de alumínio, 54 gramas, 3 mols de ferro, 112 gramas. Beleza, sabemos qual é a massa, quanto de alumínio e para quanto forma de ferro. Sabemos a relação estequiométrica, a proporção, eu quero dizer, para fazer o cálculo estequiométrico. Então, isso significa que vamos montar a nossa regra de 3, aquilo que o químico adora. A regra de 3 resolve muita coisa na química. 54 gramas de alumínio, ele vai formar 168 gramas de ferro metálico. Essa é a nossa relação estequiométrica. O exercício disse que não é 54 gramas de alumínio, Rafael, é 21,6 gramas de alumínio e vai reagir 100%. 100%, bota isso já na cabeça, não tem impureza aqui nem nada, então é um cálculo relativamente simples. Então 21,6 gramas de alumínio vai embaixo da informação ali da massa de alumínio, tá? Então, grama de alumínio embaixo de grama de alumínio. Do outro lado, qual é a massa do ferro? Não sei, X. Como é que resolve isso aqui? Todo químico tem que saber, tá? Como é que resolve uma regra de 3? Multiplica cruzado, beleza? Faz essa multiplicação cruzada, então vai ser x vezes 54 dividido por 21,6 vezes 168. Eu já isolei aqui, tá? Então eu já pulei um pouquinho essa etapa, já adiantei aqui e eu já isolei a incógnita nossa, né? O nosso x, que é massa de ferro, tá? Então o nosso x é massa de ferro. Vai ficar como a equação? 21,6 gramas de alumínio, que multiplica 168 gramas de ferro, dividido por 54 gramas de alumínio. Grama de alumínio a gente corta com grama de alumínio, ou seja, as unidades dele ali a gente corta, vai sobrar o quê? Grama de ferro, que é algo que a gente precisa encontrar.
Então vai ser 21,6 vezes 168 dividido por 54, tá? Quando eu resolver isso aqui, vai dar 67,2 grama de ferro que vai ser formado a partir de 21,6 gramas de alumínio. Tranquilo? Pensando num rendimento de 100% da reação, tá? Então, 67,2 gramas de alumínio, vamos para as alternativas. Voltamos para as nossas alternativas. Então, considerando condições padrão de rendimento de 100% e que 21,6 gramas de alumínio metálico sejam completamente consumidos, qual a massa de ferro depositada e qual a DDP da pilha? A DDP a gente já calculou, 1,22 volt. Qual foi a massa de ferro que é depositada? A gente acabou de calcular, 67,2 gramas de ferro. Qual a alternativa correta? Alternativa letra A. Tranquilo? Simples. Esse tipo de questão costuma cair em diversas provas de concurso, tá? Qual foi o problema nessa aqui? A falta de informação, a falta da tabela periódica. Porque se a banca tivesse te dado a tabela periódica, tu resolveria tranquilamente. Tu vê que o passo a passo não tem mistério. Tantas outras bancas cobram exercícios exatamente com o mesmo formato, tá? Só que o problema aqui é que a FURB achou que você deveria, é senso comum saber a massa molar do ferro e do alumínio, tá? Mas claro que não é, né? Claro que não é. Eu espero que tu tenha aprendido alguma coisa. Eu quero que você deixe aqui no comentário se esse conteúdo foi útil para ti, tá? Também não esquece de se inscrever e me acompanhar aqui no Instagram também, aqui no YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!